JavaScript, projeto, lista de tarefas. Nesta etapa 13, nós vamos compor e explicar a script PHP de leitura de uma lista de notas. Nós vamos dar um nome, né, e ele vai ler. Então, estão aqui as etapas teóricas, tá? Para ficar bem explicadinho. Tem isso lá no projeto de notas fiscais também, aconselharia vocês a verem, tá? Para ver como é que é definitivamente essa camada. Parte visual, parte de manipulação deste visual, né? Ligação com o banco de dados e o próprio banco de dados, né? E as sentenças como que é a forma de manipulação dos campos do banco de dados. Então, olha lá. Nosso procedimento vai ser, nós vamos digitar o nome da lista em um dos inputs daquela tela que nós estamos trabalhando. Nós vamos pressionar um botão de ação que vai chamar a função de carregamento JavaScript, né? Então, nós temos que fazer essa função de carregamento, trazer o registro correto do banco SQLite. Vai ser através da API FET. Tem uma playlist aqui que trata detalhadamente dessa API, tá? E depois de lidos os registros e eles espalhados em um array, certamente, né? Nós vamos distribuir os campos lidos desse array nos locais corretos da tela, tá certo? Então, vamos a uma imagem mais pictórica para a gente gravar bem esse procedimento. Então, repetindo, essa parte aqui que está misturado, tela, acesso a dados, distribuição visual e tal, para vocês entenderem. Bem, vai ter um campo na tela chamado nome da lista, já tem lá, né? Só que vai ter um botãozinho do lado de load, carregar. Eu prefiro esse termo load para vocês, porque ele é mais preciso em inglês para tratar disso daí, tá? De dados. Carregar, load. Então, nós vamos naquela tabela task, né, do nosso banco de dados tarefas.db3, né? Com este nome. Lá nós vamos puxar os dados. É óbvio que vai ser com o quê? Com um select, tá? Da linguagem SQL. Aí isso vai nos trazer os campos, tá? Como eu disse, provavelmente em um array. E nós vamos dividir os campos num JSON bonitinho, tá? Como viemos tratando no curso de JavaScript e também nos cursos, nas playlists que vem se referindo a esses projetos, né? Que envolve a leitura em banco de dados. Então, esses campos do array nós vamos distribuir lá, ó, entre os text areas, né? E um deles vai ser a árvore, o LLI. Tá? Então, nós temos dois campos lá na tabela tarefas, na tabela task. HTML, né, que vai distribuir os campos aí nos text areas certinho, né? Aliás, ele já vai vir pronto. E o árvore, tá, que vai estar em outro campo. E esquecemos de representar aqui árvore, tá? Então, ele vai distribuir bonitinho aqui, né? Vamos colocar as cores, legal aqui para vocês entenderem e ficar diagramado, tá certo? Então, nós explicamos puramente teórico aqui, depois desta forma pictórica, misturando interface visual, né? Leitura na tabela do banco de dados, né? Falamos que vai ser via select, aí falamos, ó, de alguma forma vai vir os campos separados, e nós vamos jogar nos locais corretos. Aliás, esses text areas depois nós vamos fazer ficar escondidos, são os conteúdos das notas. Correto? Então, agora nós temos que ir para a script PHP e explicar o mecanismo com que ela vai fazer isso a partir da tabela do banco de dados, tá? Bem, vejam que a script PHP chama crude_cell.php, se vocês não estiverem enxergando o título, que é pequeno mesmo, tá?
A script é pequena, então não se assustem com esse tipo de script para trazer os dados, tá? É pequena, vocês vão ter fácil compreensão. E além disso, estão com partes comentadas aqui, porque aconselho vocês sempre a fazerem um teste. Ó, veja se você consegue receber os parâmetros da URL, tá certo? Digita lá, ó, a sentença, a princípio só com nome de lista, exibindo só os campos, tá? Só os campos aqui da URL, que vão fazer a operação GET, vão participar da operação GET, tá? Para quê? Para vocês verem se está tudo funcionando bem. Depois comenta, coloca a conexão da include aqui, ó. Faz novo teste para ver se não deu erro de PHP e tal, tá? Pode até mandar imprimir a variável com, né? Na aula anterior nós explicamos o connection, tá? Depois, vão lá e coloquem o SQL para ver se não tem erro de sintaxe, coloquem parâmetros e tal. Aí depois chamem o prepare antes de tudo. Sabe por quê? Se a versão não admitir um comando prepare, tá? Ela for do tipo que só admite agora exec, tá? Verifiquem tudo isso. Por isso que a gente está preso ainda às versões 5.3, 5.5, tá certo? As novas são evoluidíssimas, né? Você nem precisa delas praticamente. Bem, depois você coloca o execute, né? Vê se não dá erro. Passando isso, é claro que o fetch vai ser atendido. E a gente já faz ele num formato que testa a existência, ou seja, if row igual a fetch, com aqui a variável que contém os parâmetros, né? O que acontece? Você dá existe e dá aqui o formato JSON. Para maiores detalhes do formato JSON, vai lá na playlist de JavaScript e procura tudo que se refere a esse assunto. Agora eu vou diminuir para a frase ficar aí do tamanho da tela ou quase do tamanho da tela, tá? Para a gente poder ir para a direita e ver, ó. Tá certo? Começa com 2 colchetes externos, ó. E cada campo, né, tem uma vírgula separando. E vem chaves. É claro que a aspa precisa da contrabarra para dar o escape dela, tá? Primeiro vocês colocam com aspas, dá uma olhada, depois vocês botam a contrabarra antes de cada aspas. Tá bom? Vai fazendo aos pouquinhos. E o else dessa condição seria que o registro é novo, ou seja, ele não conseguiu dar fetch em um registro cujo select aqui, ó, exige que o nome da lista seja igual ao parâmetro dado. Qual que é o parâmetro dado? $nome da lista. De onde ele foi lido? De uma operação get na URL. Correto? Aí vocês executam isso, ó, eu dei com um dos conteúdos, lista 2, e apareceu. Por que parece nesse formato estranho? Porque como ele contém formatação HTML e nós estamos chamando o navegador, ele já vem em formato. Não se preocupem com isso, tá certo? Esse fetch daí, tá, vai ser usado, né, na nossa script para retornar os parâmetros, tá certo? Numa sentença JSON. E é preciso tomar cuidado para configurar direitinho no formato ISO 8859-1, porque a língua portuguesa admite acento. E o cara pode fazer anotações com acento. Se tem problema para vocês acharem que é muito difícil, coloca lá numa nota para o cara não dar acento. Tá certo? E vocês fazem um regex lá para fazer a substituição de acentos. Correto? Ou então capar os acentos todos. Tá? Não dificultem sua vida, não. Ok? Então, esse aqui é um preparo para, na etapa 14, a gente finalmente colocar lá na tela o botão,
né, e trazer via FET este conteúdo, tá? O suor e o sofrimento não acabou, não. Então, muito obrigado por sua atenção e paciência. Esse é o fim da etapa 13.